Queria dar, então, as boas-vindas a vocês e ao nosso convidado de hoje, o professor Tércio Ambrizzi, que é diretor do Instituto de Astronomia e Geofísica, do Departamento de Ciências Atmosféricas, e que vai falar, então, sobre aquecimento global. Queria aproveitar para convidá-los para os próximos eventos que vamos ter no IEA. Na semana que vem, no dia 19, temos esse sobre nanotecnologia. No dia 3/10, um outro evento sobre sistemas complexos. E no dia 18/10, um evento que vai se estender durante o período da tarde e da noite, discutindo o impacto da Semana de Arte Moderna na cultura que a gente vive hoje. Nós vamos ter uma tarde de debates e apresentações aqui no campus, e à noite um concerto no Teatro Dom Pedro II. Ficam todos desde já convidados. O professor Tércio é um grande amigo de longa data aqui do IAG, e é uma pessoa de destaque na área de pesquisas sobre o impacto no meio ambiente. Foi um dos coordenadores do painel apresentado na Rio+20, de modo que é uma pessoa que tem muito a nos contar, esclarecer sobre esse tema, que é um tema tão atual e tão importante da gente debater. Então eu não quero mais tomar tempo precioso e queria passar então a palavra ao professor Tércio, mais uma vez agradecendo. Muito obrigado. Agora sim. Todos me ouvem? Bom, boa tarde a todos. Eu vejo vocês aí todos de manguinha, todos à vontade, eu aqui com essa roupa, né? Mas eu não sabia como é que ia ser aqui, então eu falei, melhor a gente ir overdressed, né, do que menos. Mas eu gostaria de agradecer então ao IEA, a sua coordenação, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer estar em Ribeirão Preto, né? Tem uma tia, inclusive, que vive aqui, de tempos em tempos. A gente dá uma passada por aqui, é sempre bom mesmo visitá-los. Ok, vamos... Fiz uma espécie de potpourri para vocês, né? Eu vou tentar mostrar um pouco para vocês. Vejam o título, né? Aquecimento global e mudanças climáticas. Em princípio, são coisas distintas, né? Às vezes a mídia vai misturando as coisas. Uma coisa é certa. O aquecimento global é uma certeza, né? Aí a outra discussão que se tem é, o clima está mudando? Vejam que são coisas distintas. Aí talvez exista um pouco de incerteza, né? E é isso que a mídia tem colocado um pouco, e colocado de uma maneira errada, né? Para muita gente isso tem confundindo também as pessoas. O fato é o seguinte, essa, né, é a imagem clássica que a mídia tem nos apresentado. Ok. Agora sim. Essa é a imagem clássica que a mídia tem nos apresentado. Nosso planeta está pegando fogo, né? Vamos simplesmente torrar ou morrer. Isso é um fato, né? Só que não é bem assim, né? A mídia tenta vender jornal, existe algumas pessoas que, inclusive, se aproveitam pelo fato de parte da mídia dizer que está aquecendo muito e dizem, não, isso aqui realmente não está acontecendo. Mas o fato é que uma realidade que nós temos visto ultimamente, né, é exatamente essa aqui, né? Na comemoração dos 100 anos do Titanic, né, vejam que, lembram-se que o Titanic bateu num iceberg, né, há 100 anos atrás. E essa é a imagem característica, né, vocês já devem ter visto, inclusive tem uma fotinho do urso, né, em cima do gelo, só para vocês que gostam dessas coisas, né? Essa aqui é o que nós temos realmente observado ao longo desses últimos anos, né? Na verdade, tem havido um decréscimo de gelo. Vou mostrar para vocês uma informação super recente que aconteceu, né? Mas vamos do básico, tá? Eu vou conversar com vocês um pouquinho do básico para a gente entender o contexto geral, né? Uma do que se fala por aí é os gases de efeito estufa. Esses gases são terríveis, né? Eles simplesmente é que estão fazendo a nossa Terra pegar fogo. Não é bem exatamente assim, né? Os gases de efeito estufa realmente eles são naturais. E se não houvesse gases do tipo efeito estufa, ou seja, aqueles que retêm calor próximo à superfície, a temperatura média da Terra seria de menos 18 graus. E a vida como nós conhecemos hoje provavelmente não existiria, né? Ou seria de uma forma bem diferente, né? No entanto, os gases estão lá, né? E o fato de nós termos esses gases que têm esse efeito
de manter o calor próximo à superfície da Terra, fazem com que a temperatura média da Terra seja de 15 graus. Aí já é mais razoável, né? Eu acho que a gente já dá para aguentar bem 15 graus. Em média, né? Quer dizer, cada região tem a sua própria temperatura, dependendo de onde você está. Tá certo? Um outro fato interessante é o seguinte. Veja, essa aqui é a porcentagem de gases da atmosfera, né? O famoso dióxido de carbono, o CO2, ele corresponde a 0,037% da quantidade de gases que tem na atmosfera. O famoso metano, né? Veja, é 0,00014%. Né? E se a gente for mais embaixo, o óxido nitroso é 0,00005%. Muito pequeno comparado, né, com os gases que sustentam a vida no nosso planeta. Então veja, é uma quantidade muito pequena e, no entanto, eles têm a capacidade de fazer com que nosso planeta tenha vida. Né? Isso é um ponto importante. Mas o que nós temos visto ao longo dos últimos tempos? Né? Nós temos visto a evolução do homem, né? A evolução industrial, né? Nós temos visto os meios de transporte sendo cada vez mais sofisticados. Hoje nós temos transportes via ônibus, caminhão, navios. Nós temos as nossas fazendas, né? As vaquinhas ruminando, soltando metano. Nós temos queimadas, isso vocês conseguem detectar. Eu tenho certeza que aqui no entorno você já deve ter visto muito disso. Né? E tudo isso, né? E toda essa parte de industrialização, as grandes cidades, tudo isso está gerando gases, né? Que têm esse poder de efeito estufa, né? E indo para a atmosfera. Então veja, se você tem uma quantidade de gás que é muito pequena, que tem todo esse impacto, imagina se você acrescenta algo a mais em algo que é pequeno. Ele começa a se tornar extremamente importante. Né? Bom, e da onde nós estamos... e o que nós temos detectado? Isso aqui é um gráfico até famoso, né, do IPCC 2007. Né? As linhas pretas é temperatura. Tá? Medido. Ó, imagina que vocês devem ter termômetros em casa, se não aquele que coloca debaixo do braço para ver se está com febre, né, ou até o meteorológico. É igual. Né? Imagina que você tem esses termômetros e aí você pode ir em qualquer lugar do planeta e você vai ver que as temperaturas estão aumentando. Foi por isso que no início eu disse que o planeta está aquecendo. O planeta está aquecendo. E isso é incontestável. Ao longo dos últimos 100 anos, são esses dados aqui. Até tem algo interessante. Aí você pode pensar, mas de forma global está aquecendo. Se eu só considerar a Terra, ele aquece. Se eu só considerar o oceano, ele aquece. Então, independe de como você manipula esses dados, eles vão te dar no final de que o planeta está aquecendo. Tá? E aqui tem 2 pontos importantes, né, que pode se tirar. Essa linha mais, que é vermelhinha aqui, né, ou rosinha, são os modelos numéricos. Já vou falar neles. Né, onde você tem tudo, né, considera gases, um monte de coisa. E veja que, de certa forma, os modelos acompanham isso. Esse azulzinho aqui são os modelos numéricos também. Mas nesse caso aqui, eles fizeram questão de manter o nível de CO2 constante. Né? E aí, quando você analisa esses resultados aqui, você vê que esses aumentos aqui são menos específicos. Isso já nos dá alguma ideia. Mas vamos para frente. Né? Não acreditem em mim. Fontes de emissão. Bom, então hoje o que nós sabemos? Nós sabemos que 66% das emissões, considerando óxido nitroso, metano e CO2, vem de indústrias e queima de combustíveis fósseis. Né? Veja que 20% vem da agropecuária e uso da terra tem 14%. Quer dizer, há uma contribuição muito grande nisso. Oi? Isso é global. Né? O Brasil está aqui, na verdade. Né? Em termos globais, 78% realmente vem da queima de combustível fóssil, enquanto que uma outra porcentagem vem exatamente do uso da terra e agropecuária. O Brasil, na verdade, é o inverso. Né? Nós temos só 25%, né? Isso aqui, bem grosseiro, né? 25% que vem da queima de combustível fóssil, mas veja que os outros componentes vêm exatamente do uso da terra e da agropecuária. Né? Então nós estamos oposto ao global, mas que é algo que pode nos preocupar também. Né? Veja, esse gráfico até é antigo, né? Quando eu peguei ele era 0 bala. Mas eu não tenho mudado muito, porque ele também não tem se alterado muito. Né? Isso aqui mostra, desde de 2000, por exemplo, o quanto, né, nós temos aumentado, em partes por milhão por ano, a quantidade de CO2 na atmosfera. Né?
Veja, sistemático. Se você pega por década, desde 1970, aumentou na década 1,3 por ano, entre 80 e 89, 1,6, 90 a 99, 2,5. Né? E alguns anos você tem um excesso. Nós tivemos uma pequena queda em 2009, 2010, por causa dos problemas econômicos mundiais, mas assim mesmo positivo. E sistematicamente nós temos aumentado. Isso não tem sido alterado ainda. Então veja, nós estamos contribuindo um pouquinho mais para aquela quantidade que é pequena, mas nós estamos colocando mais gases na atmosfera. Por que é preocupante nós pensarmos nisso agora? Porque o tempo de residência desses gases, né, do tipo gases de efeito estufa, é da ordem de décadas a séculos. Né? Então, aquilo que já está na atmosfera vai continuar se mantendo, né, e se nós colocarmos mais ainda, ele vai continuar lá, atuando por muito tempo ainda. É por isso que é o momento, né, de pararmos para pensar um pouquinho o que efetivamente nós queremos para o futuro. Se não nós, que vocês podem pensar, mas daqui a 100 anos eu nem vou estar aqui. É verdade, né, mas eu acho que é nossa obrigação pensar o que nós vamos deixar para os outros, né, daqui a 100 anos. Um outro fato interessante, né, antes de entrarmos com outros, é a parte dos cenários, né? Isso a mídia também coloca muito. Vocês já devem ter lido, olha, a temperatura vai aumentar 4, 5 graus para 2100. Né? Aí todo mundo, nossa, isso é uma... como é que eles sabem disso? Né? Bom, na verdade, um cenário, né, se você pega a definição, é uma descrição de um estado futuro do mundo coerente, internamente consistente e plausível. Veja, um cenário não é um prognóstico ou uma previsão. Né? E simplesmente é como uma série de imagens de como poderíamos ver o mundo no futuro. Você imagina, se isso for acontecer, poderia ocorrer esse tipo de situação. Isso é um cenário. Então, você dizer que em 2100 a temperatura vai ser de 5 graus, está errado, porque isso não é uma previsão. É que se nós mantivermos os atuais níveis de emissão, né, sem fazer nada, continuamos a nossa vida tranquila, as temperaturas, né, dependendo da quantidade de CO2 acumulados na atmosfera, elas efetivamente podem chegar à casa dos 4 ou 5 graus, né, de uma forma global. Né? Uma outra coisa são as incertezas. Né? Então imagina que cada uma dessas barrinhas aqui significa incerteza. Né? Então essa primeira incerteza aqui é no cenário de emissões. Então eu mostrei antes lá que, olha, 66% de emissões é da indústria, combustíveis fósseis, né, 20 e poucos por cento agropecuária, mudanças da terra tem outros 14%. A gente hoje tem uma ideia muito clara de onde vem essa emissão, né? Quantos carros no mundo existem, né? Mais ou menos. Mas a gente sabe que não dá. Essas estatísticas de carro que existem em São Paulo, por exemplo, né, é o quê? Olha, existem em São Paulo 10 milhões de carros. É verdade, são aqueles 10 milhões que estão registrados no Detran. E aqueles que não estão registrados? É aqueles que estão, sei lá, estão na fazenda, aquele que a pessoa nem registra porque já é velho. Esses carros estão ali considerando. Então vocês notem que existe uma incerteza, né? Eu tenho hoje uma ideia boa de quanto nós estamos emitindo, mas existe um erro aí. Né? Aí tem o quê? O ciclo de carbono. Bom, a gente sei que as plantinhas, né, elas absorvem o CO2, eliminam o O2, né, fotossíntese. Então a gente tem uma ideia hoje de quanto, né, os oceanos, através também de fotossíntese e outros, quanto eles estão absorvendo o CO2 e eliminando o oxigênio, ou fazendo esse ciclo do carbono. Nós temos essa ideia? Temos. Mas será que eu computo tudo isso? Será que aquele vasinho de planta que está na sua casa está dentro dessa média computada? Talvez não. Então você vê que essa parte do ciclo, hoje nós entendemos bem, mas ainda existe um monte de dúvidas, né? Como é que ele é feito. Então, veja que as incertezas crescem um pouco. Aí a sensibilidade do clima. Bom, nós sabemos então que o CO está aumentando. Veja, isso é certeza. Né? Vamos primeiro falar um pouco das certezas. Então, o CO está aumentando, a temperatura está aumentando, e aí o clima vai sentir esse aquecimento. Portanto, você vai ter o que também, né, uma resposta. Mas a gente não tem ainda uma certeza de como que é essa resposta. Nós estamos vendo um aumento da variabilidade. Vou mostrar para vocês daqui a pouco esse aumento de variabilidade. Mas isso ainda não está certo de como é que o clima está se adaptando. Aí depois vem os cenários, né, na mudança do clima.
Os cenários é quando eu pego os meus modelos matemáticos, né, integro eles por 100 anos, para ter o cenário do que vai acontecer se eu continuar aumentando o CO2 na atmosfera. Então, ali você tem uma perspectiva, mas veja, é um cenário, né? O erro ali dentro é muito grande. E depois tem, por fim, a categoria de impactos. O que vai ocorrer efetivamente em 2100? Quem sabe? Você tem os cenários, tá vendo? O cenário te dá uma dica. E aí você tem uma outra extrapolação dos próprios impactos que vão estar ocorrendo naquela época. Vocês notam aqui, pessoal, que tem uma cascata de incertezas gigantescas quando nós estamos discutindo essa parte de mudança do clima. E agora eu estou discutindo a mudança do clima quando eu coloco isso aqui. Então, é esse tipo de incerteza que a gente tem que ter em mente quando está analisando, né, resultados de modelos. Né? Você tem que saber aquilo que ele está te dando como tendência e quais são as incertezas associadas a essa tendência. Né? E isso é extremamente importante. Dito isso, deixa eu colocar algumas figurinhas clássicas para vocês. Aqui em cima é concentrações de CO2 desde do ano 1000 até o ano 2100. Né? A partir de 1900 até 2010, aqui mais ou menos, né, veja que eu tenho dados aqui que são dados que vêm através do paleoclima. Né? Você pode obter esses dados de diversas formas. Te dá uma noção. Isso aqui, ó, são dados de testemunho de gelo. Testemunho de gelo, aqueles... Quem já assistiu aqui aquele filme Um Dia Depois do Amanhã? Todos, né? Porque depois que passou na Globo, praticamente todo mundo assistiu. Né? Ali, logo no início, tem um climatologista que ele faz um buraco no gelo, né? Ele tira uns cilindros de gelo. Esses cilindros de gelo, quando a neve vai caindo, ele vai comprimindo e muitas vezes comprime pequenas bolhas de ar. Né? E aí, através da profundidade, você tem uma ideia de tempo e através da análise da composição dessas bolinhas de ar, você sabe mais ou menos a composição química e atmosférica daquele período. Né? Então, você pode fazer esse estudo. Esse aqui é uma figurinha muito clássica que está aí na internet, que é um estudo que data de 400 mil anos atrás. E ele mostra que existia períodos em que o nível de CO2 na atmosfera estavam altos e depois períodos em que ele estava mais baixo. E acompanhando o CO2 existia o movimento também da temperatura. Né? CO2 alto, temperatura alta, e CO2 baixo, temperatura baixa. Né? A primeira pergunta que você pode se fazer é, opa, será que, olhando aqui, ó, será que a gente não está num período em que simplesmente está alto porque é a variabilidade natural? Pode ser. Né? Veja, eu vejo que há momentos de altos e baixos. Mas calma aí. Veja aqui o nível do mar. Né? Isso aqui, ó, são dados medidos. Né? Isso aqui são alguns dados mais do passado. Isso aqui são os cenários. Né? Veja que existe um range, né? uma distância aqui de um cenário menor para um maior de aumento do oceano, que é em função o quê? De eu supor um cenário que tem menos CO2 até 2100 e um cenário que tem o dobro ou muito mais até 2100. Né? Aquela coisa, você considera que nada é feito, o outro, algumas coisas são feitas, mas assim mesmo aumenta. E aí é o impacto. Né? Então você veja que o oceano vai subir. Né? O nível do oceano sobe. Veja que a temperatura também, dependendo do cenário, né, de concentrações de CO2 na atmosfera, você pode ter temperaturas muito grandes, né, da ordem de 4 graus, ou temperaturas um pouco menores. Né? Em todos eles, a temperatura vai subir também. Tá? Então, isso aqui, veja, modelo, 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 isso aqui, real. Né? Então, a temperatura realmente está subindo, os oceanos estão subindo também. Né? Agora, isso aqui é intrigante. Né? Então, vamos voltar a uma das perguntas que sempre estão aí atualmente na praça. Né? Mas a Terra já teve concentrações de gases de efeito estufa, e particularmente do CO2, muito maiores do que nós temos hoje. Absoluta verdade. Não há dúvidas com relação a isso. Esse aqui é um gráfico de análise paleoclimática, né, que existe, obviamente, erros em relação a isso, mas houve uma época, em milhões de anos atrás, em que as concentrações tiveram, assim, da ordem de 200, em torno de 7, 8 mil partes por milhão. Veja que aquela gráficozinha que eu mostrei para vocês estava 385, hein? Hoje, dados atuais. Né? Então já teve muito alto. Tem um período que a gente não tem dados, e aí
dados aqui dos últimos 20 milhões de anos, que tem oscilações grandes, mas se você fizer uma marca aqui, você vai ver que ficou em torno de 200, 250 partes por milhão. Aquela figurinha era mais antiga. Essa aqui é uma figurinha mais nova, tá? Que mostra que volta até 800 mil anos atrás, dados paleoclimáticos. E aí, o que ela indica, veja, que os picos que se obteve nos últimos 800 mil anos é da ordem de 280, 290 partes por milhão. Né? E hoje, né, nós estamos, em 100 anos, nós conseguimos aumentar em quase 40%, o que não ocorreu nos últimos 800 mil anos. Pessoal, vocês me desculpam, mas se nós, aqui, né, seres humanos, não tivemos uma pequena pitada de influência nisso, eu não sei quem teve. Né? Porque há uma variação muito grande que mostra isso. E aí depois você pode extrapolar isso via modelos. Uma outra dúvida que sempre aparecia por aí era o seguinte: não, que nada, primeiro vem a temperatura aumenta para depois o CO aumentar. Isso foi uma dúvida que ficou por muito tempo. Isso ficou porque existiu, há muitos anos atrás, não muitos, 10, 15 anos atrás, um artigo, né, de um único sítio, não me lembro se era na África ou aqui na Ásia, que o autor fez uma análise e as curvas de aumento de CO e de temperatura, elas estavam ligeiramente defasadas e dava a sensação de que, efetivamente, a temperatura aumentava primeiro e depois o CO, né, que é uma das argumentações que está por aí. Esse é um artigo muito recente, que apareceu no Nature, tá, em 2012, onde os autores pegaram sítios de diversas partes do mundo. Né? E aí, através das análises, eles conseguiram mostrar que, efetivamente, o que você tem é primeiro o aumento do CO, para depois vir o aumento da temperatura. Né? Então, isso é medido em diversas partes do planeta. Bom, não tenho. Não me lembro se eles... não me lembro desse delay. Aqui daria para ter uma ideia nesse gráfico aqui, inclusive considerando que eles chamam de young dryers, onde houve um período bem seco e a parte holoceno, não sei. Mas eu vou olhar isso. Esse aqui é um gráfico interessante também. De novo, olha, isso aqui é as emissões históricas, esse aqui são o que os modelos estavam simplesmente dizendo que como poderia aumentar. Né? Aqui o cenário mais catastrófico, digamos assim, e aqui o cenário mais brando, né? E aqui é só uma ampliação para cá, e é interessante que o histórico de emissões, né, nesses últimos anos tem acompanhado o cenário mais forte de aumento de gases de efeito estufa. Então, esse aqui é um gráfico um pouco mais antigo, que já estava mostrando os modelos, né, fazendo as suas projeções, e, no entanto, é interessante que nós estamos caminhando nas projeções que eram maiores, e não nas que eram menores. Né? Só para deixar a gente um pouco mais com a pulga atrás da orelha. De qualquer forma, uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte: quando os cenários dizem, olha, em 2100 a temperatura vai ser de 4 graus acima da média, né, do que nós temos hoje, tem que se tomar cuidado, porque dependendo da região em que você está, ela pode ser muito maior ou muito menor. Né? Por exemplo, esse aqui é um gráfico, é uma anomalia, né? A anomalia você sabe que é a diferença da média mais o que está acontecendo agora, aí você sabe exatamente se está mais quente ou mais frio do que a média. Isso aqui para 2070, né, em relação a 1999. Então vocês vejam que nesse caso aqui, lá em cima, temperaturas da ordem de 7 ou 8 até 10 graus, em toda a parte mais norte da América do Norte. Né? Enquanto que aqui, mais para o hemisfério sul, as temperaturas não mais do que 2, 3, em alguns lugares 4 graus. Então, cuidado, porque dependendo de onde que você mora, essas mudanças elas podem ser muito maiores ou até muito menores. Tá? E isso vale também para a precipitação. Falei de temperatura, mas a precipitação tem o mesmo impacto. Quer dizer, algumas regiões pode chover muito mais, isso aqui em milímetros, e outras podem chover muito menos, mas vai depender exatamente de onde você está morando. Né? Vou mostrar uns gráficos para nós aqui. Isso aqui é do IPCC de 2007, mostrando que a parte mais norte da América do Sul
nós vamos ter podemos ter no máximo temperaturas chegando até 4 graus, né, para 2100, né, ou em torno de 2, e a parte mais sul, temperaturas um pouco mais amenas, mas também mostrando um sinal de aumento. Né. Esse aqui já é um gráfico extremamente novo. Né, isso aqui vocês vão encontrar, na verdade, no sumário executivo do volume 1 do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Na verdade, eu coordeno o grupo de trabalho 1, que é a base científica. O que nós estamos terminando agora é o relatório, né, de avaliação, né, tipo IPCC quase, relatório do IPCC, considerando o Brasil, né, como foco e o que nós temos no estado da arte da ciência em relação a esse tema. Tá? São em torno de, esse grupo que eu coordeno, são quase 150 pesquisadores do Brasil inteiro, né, que contribuíram para escrever o relatório. A gente espera que o relatório esteja disponível para vocês, público em geral, até o final desse ano. Mas o sumário executivo nós lançamos na Rio Mais 20 e vocês conseguem uma cópia do sumário executivo aqui no site do Painel Brasileiro. Tá? Mas essa é uma figurinha interessante, porque ela pega por fases, né, 2011 a 2040, 2041 a 2070, 71 a 100. Em cima você tem a temperatura, embaixo você tem precipitação, isso por regiões, né, e inclusive tem uma ideia do nível de confiança, né, dessas medidas, né, que pode ser uma confiança positiva, né, ou alta confiabilidade, ou até baixa confiabilidade, dependendo da região em que você está. Olhando rapidamente, veja que em qualquer parte do nosso país, as temperaturas elas têm uma tendência a aumentar, né, ao longo das próximas décadas. E a precipitação também, né, pode ter regiões em que diminua mais, ou até regiões em que aumente. A região sul do Brasil, por exemplo, há uma tendência de aumento da precipitação nesses cenários, tá, de aquecimento para o final desse século. Tá? Então, isso aqui é uma figura interessante, vocês podem olhar em um pouco mais de detalhes, mas é só para mostrar para vocês que esse padrão geral existe e existe aqui em cima de nós. Vou falar um pouco de impactos. Né? Eu não podia deixar de falar dos impactos nas zonas costeiras, é extremamente importante, principalmente para o nosso país, né, que o nosso país é costeiro, na verdade. Se você pegar a população, você vê que a maior parte da população vive próximo da costa, até foi como nós fomos colonizados. Né? O fato é o seguinte, se você pega a tendência do nível do mar entre 55 e 2003, você vê que praticamente o globo inteiro você tem aumentos do nível do mar. O mar efetivamente está aumentando. Né? Inclusive aqui na nossa costa, regiões que têm um aumento ligeiramente maior. Esse aqui é um outro gráfico com dados um pouco mais recentes, até 2007, e mostra aonde, né, tem os dados dos marégrafos, né, onde é que eles conseguiram esses dados. Aqui tem satélite, tem outros tipos de dados. Aqui tem satélite também, mas também tem a localização dos postos de medidas e que mostra também um aumento generalizado do oceano. Então, o oceano está subindo. Isso é fato. Não é invenção, não é modelo. Não, isso aqui são dados e isso aqui mostra efetivamente o que está ocorrendo. Mas por que está subindo? Né? Isso aqui é um gráfico que mostra a variação do conteúdo de calor na camada entre 0 e 700 metros, né, do oceano global, né, e que tem uma tendência positiva da ordem de 0,64 watts por metro quadrado. Né? Então, na verdade, o que está acontecendo? Por que o oceano está subindo? Bom, primeiro, né, nós vamos ver, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, o gelo está derretendo, mas aí a gente sabe que, né, se todo mundo pegou um copo de água, coloca um monte de gelo ali, você vai ver que a água, o copo não vai transbordar com todo o gelo que você colocar ali. É ou não é? Porque há uma compensação. Né? Mas o oceano está aumentando, o nível do mar está aumentando, efetivamente porque ele está absorvendo o calor da atmosfera. A atmosfera está mais quente, o oceano está absorvendo calor, e por causa do calor específico da água, ele expande, que é o princípio da água fervendo na panela, né? Aí sim, se você colocar a panela no fogão, cheio de água, ligar e ela começar a aquecer, você vai ver que eventualmente ela pode transbordar. E transborda. Quem já esteve na cozinha, bom, hoje em dia as garotas e os rapazes nem vão para a cozinha, né? Mas tudo bem. Isso ocorre. Façam nas suas casas. Né? Enfim, o fato é que o oceano está aquecendo, né? E, portanto, está absorvendo calor e está expandindo. Tá?
Perigos, sim, né? Algumas cidades latino-americanas, hoje em dia já se tem uma ideia clara das regiões que têm mais perigo em termos de aumento do nível do mar. Existe aqui, na verdade, aqui no Suriname, que ele está bem abaixo o país inteiro está no nível do mar, ou seja, qualquer aumento do nível do mar se simplesmente some com o país, né? Aqui na parte mais norte, que é extremamente crucial. E é claro que tudo envolve dinheiro, então dependendo do aumento do nível do mar, você tem um impacto no PIB do país, né? E isso é importante também que a gente tenha isso em mente, né? Bom, e os extremos, né? O que nós temos visto hoje é um monte de extremos, né? Aliás, estamos vivendo não é? Há quanto tempo efetivamente não chove em São Paulo? Ontem, em São Paulo, teve a temperatura mais alta de inverno desde 1953. Né? Quer dizer, estamos aí batendo recordes atrás de recordes, né? E, na verdade, os extremos são extremamente importantes, né? Você vê a redundância aqui. O IPCC ele tinha uma definição de extremos, né? Que era alguma coisa, era um evento raro, né? Que ele está, quando você pega em termos de porcentagem, se ele é seco, ele está ali nos 10% mais secos. Se ele é úmido, ele está lá nos 90% mais úmidos. Então, isso é a definição, efetivamente, de extremos. Agora, ele também, no IPCC, eles levam em consideração que o extremo também é relativo, né? Eu me lembro que uma vez eu dei uma palestra no Canadá, né, na McGill, e aí eu estava mostrando alguns trabalhos do meu grupo, e aí eu mostrei umas figurinhas lá da Patagônia, que teve temperaturas de menos 5 graus, menos 10 graus. Aí todo mundo na sala de aula ficou... Piada, né? Mas por que vocês estão rindo? Não, porque a temperatura aqui no Montreal, no inverno, chega a menos 25, facinho, né? Com sensação térmica de menos 30, menos 35 graus. Né? Então, o que isso significa? Significa que dependendo de onde você está, né, o extremo muda. Né? Para você pode ser um extremo, para o outro pode não ser. Então isso tem que se tomar sempre cuidado também, quando se fala de extremos. Tá? Agora, uma coisa importante, né? Você sempre vai ter um gráfico muito parecido com isso quando você fala de extremos. Tanto de temperatura, quanto de precipitação. Então você sabe que num extremo, numa gaussiana, né, de um lado você pode estar muito frio, e do outro lado bem mais quente. Né? E aqui na média. E chuvas é a mesma coisa, chuvas mais fracas e chuvas mais intensas. Agora imagina que o clima mude e você esteja indo numa direção para estar mais quente. Né? Se você faz isso, é como se você pegasse essa gaussiana e andasse para lá. Ao fazer isso, o que você cria? Você cria a oportunidade de ter eventos extremos mais quentes. E isso vale também para chuvas. Né? E isso é uma coisa que nós temos visto muito ultimamente. Né? Um outro ponto interessante que sempre se fala é se esses extremos não são cíclicos também. Quer dizer, de vez em quando você tem um monte de extremos, né? Chove muito, mas depois chove nada, depois chove muito. Né? O importante se é cíclico ou isso é uma tendência efetivamente de aumento. Algumas coisas nos levam a pensar que pode não ser cíclico. Por exemplo, né, para nós talvez não seja tão importante, mas quando você faz uma relação entre a temperatura da superfície do mar e a intensidade de furacões, ali no Caribe, né, veja que elas batem muito. E há uma tendência, ao longo desses últimos anos, dos furacões ali no Caribe estarem mais intensos. Não tem havido um aumento de furacões. Vocês não vão dizer que, olha, toda semana apareceu um novo furacão. Não. O número tem sido mais ou menos frequente, mas a intensidade deles, sim, esse tem sido mais intenso. Né? Outro ponto importante que se discute até na mídia, né, é dois termos importantes, né, o de vulnerabilidade e resiliência. Veja, por que é importante estudar eventos extremos? Impactos sociais. No evento extremo, você tem a possibilidade de mortes, de desabrigados, de vários danos materiais. Né? E isso tem impacto o quê? Na vulnerabilidade. E o que é a vulnerabilidade? É o quanto, né, as pessoas estão suscetíveis a esses eventos extremos. Né? Ou seja, se ela realmente consegue aguentar esses eventos extremos. E a resiliência? Resiliência é o tempo de retorno. Quer dizer, vamos supor, você hoje teve sua casa inundada, uma chuva imensa e tal. Aí, em princípio, isso só ocorria
uma vez a cada 10 anos, uma vez a cada 20 anos. Então você nem se preocupava de mudar, né? Ah, não, aconteceu, foi coisas da natureza, paciência. Mas o que nós temos visto ultimamente não é isso, né? Ao invés de você ter um evento extremo, depois demora para ter um outro, nós temos tido um, e aí quando você começa a se recuperar, você tem outro, você começa a recuperar, você tem outro, e assim sucessivamente. E aí você tem um impacto atrás do outro. Né? E aí você aumenta a vulnerabilidade das pessoas, né? E você aumenta o problema social. Mas as mudanças têm ocorrido de tudo quanto é forma. Né? Na verdade, nós sabemos disso. Veja, a população tem aumentado sistematicamente, né? Em termos globais. Se aumenta a população, você aumenta o consumo de água. Todo mundo precisa de água. Né? Os desastres naturais, olha que interessante, também têm aumentado sistematicamente ao longo dos 20, 30, 40 anos passados. E olha aqui, os McDonald's da vida, quem gosta de McDonald's, né, também, olha que interessante, né, tem aumentado na mesma proporção quase que da população nesses últimos anos. E o uso intensivo de carros também, ó, desde 1950, todo mundo quer ter um carro. Né? Bom, em São Paulo, então, nem se fala. Na cidade de São Paulo, ninguém anda, porque são mais de 100, 200 mil carros por mês que são emplacados. Imagina que ninguém vai conseguir andar daqui a algum tempo. O fato é que os eventos extremos têm ocorrido. Né? Esse aqui foi o Katrina, de agosto de 2005, né? Furacão de categoria nível 5. Os furacões eles vão de categoria 1, mais fracos, a categoria 5, super fortes. Esse foi categoria 5, caiu lá em Nova Orleans, né? Matou mais de 2.000 pessoas, né? Tapou a boca daquele presidente americano, o anterior, né? De muitas coisas, enfim, um desastre. 2003, a Europa teve um verão e temperaturas nunca antes registradas, ou pelo menos nos últimos 500 anos. Recorde absoluto. Né? Mais de 14.000 mortes na França, em função da onda de calor, vários incêndios em florestas naquela região. Talvez coincidência. Se a gente chegar um pouco mais perto aqui de casa, né, na América do Sul, né, veja que nós tivemos, né, secas ali no sul da Venezuela, no Rio Solimões, inundações na Amazônia, né, chuvas no Rio de Janeiro, vou mostrar em detalhes, né, e deslizamento, ondas de frio na Bolívia, onde aqui é tropical, e no entanto isso está ocorrendo em todas as nossas as partes aqui do Brasil. Eu não poderia, ao falar, né, de Brasil agora, eu não poderia deixar de começar pela Amazônia, né, quer dizer, praticamente 1/3 da biodiversidade do planeta, muita chuva. Nós temos um reservatório de água doce imenso naquele lá. E aí, quando a gente pensa em Amazônia, nós sempre pensamos naquela coisa bonita, né? Floresta, pesca, coisas maravilhosas. No entanto, é isso que nós temos visto ultimamente na própria mídia. Né? A própria Amazônia sendo desmatada, né? Criado pastagens, muitos incêndios florestais, alguns criminosos, outros talvez não. Enfim, uma devastação muito grande. Né? Essa figura não é tão de Rondônia, não é tão nova, mas ela mostra um pouco o que tem acontecido. Veja, isso aqui é a quantidade de desflorestamento em Rondônia, em 78 era 4.000 quilômetros, em 91 passou para 34, em 98 para 53. Eu nem preciso colocar algo muito mais atual. Isso aqui dá para você ver, onde está amarelinho, é onde você está desmatando, né, naquele estado. Né? Na verdade, a área total deflorestada, né, na Amazônia brasileira, já soma 18% da floresta. Né? Estamos caminhando para lá, quem sabe a gente consiga eliminar tudo e faz um grande campo de futebol. Né? Afinal, o brasileiro adora futebol. Né? Mas um outro ponto importante, né, esses pontinhos vermelhos aqui, não é falha na figura, mas são queimadas, né, que ocorrem exatamente nessa época aqui, mais secas. E essa nuvem aqui, na verdade, não é nuvem, né, como nós a conhecemos, umidade. Né, isso aqui é fumaça, né, em função das queimadas. Isso tem um impacto violento, né, de diversas formas. Não só no equilíbrio radioativo da região, mas também na saúde, né, e muito desse particulado de fumaça é transferido para a parte mais sudeste aqui de nós. Né? Então nós ainda continuamos desmatando uma grande proporção, né, em torno de 7.000 quilômetros quadrados, isso em 79. Estamos melhorando. Está havendo uma queda, mas ela ainda não é
aquilo que nós precisamos. Lembre-se que nossa contribuição para as emissões globais é exatamente não em função da queima de combustível fóssil, mas uso da terra. Né? Bom, e aí, né, em 2005, né, uma seca muito severa na Amazônia. Né? Olha, não ocorria há mais de 100 anos. Você fala, meu Deus, né? Mas pode ser coincidência. Pois é, talvez, porque em 2010 nós tivemos outra seca na Amazônia, né, de proporções muito similares. Puxa, duas coincidências? E olha o que aconteceu, né, esse ano, né, na verdade nós tivemos, olha, foi questão acho que um centímetro e meio, que não foi batido o recorde de cheia do Rio Negro. Né? Manaus teve grandes problemas, porque aí a água acabou entrando por esgotos e tudo mais. Né? Simplesmente, até tem uma piadinha com relação a isso, mas eu não vou nem fazer para você pelo esgoto. Né? Em cheias gigantescas. E olha que coisa legal. Né? Em 2004, nós tivemos finalmente, né, eu falei que o Brasil está chegando lá, vai se tornar um país desenvolvido, né? Nós tivemos finalmente nosso primeiro furacão, né, o furacão Catarina. Né? Teve todas as características possíveis, aconteceu numa região em que não se esperava, isso pegou todos os meteorologistas, climatologistas e outros afins de plantão, assim, com as calças na mão, digamos assim. Por quê? Porque essa é uma região que não deveria ter furacões, e na verdade não tinha. E apareceu o primeiro, né, aqui no Atlântico mais sul, né, e acabou atingindo o que é a costa de Santa Catarina. Esse furacão é categoria 1, quer dizer, aquele muito fraco, mas mesmo sendo um furacão fraco, teve as suas consequências, algumas pessoas morreram, na verdade, poucas morreram. O que morreu foi alguns pescadores que não atenderam ao alerta da Marinha sobre o sistema, né, e até hoje não foi encontrado, e parece que ele se encontrou com um padre que andou subindo por aqui também, e caiu em algum lugar, mas eles estão juntos. Piadinha de humor negro, né? Não sabe onde, mas eles estão ali muito próximos, tá certo? O fato é que esse é um furacão que não se esperava. Mas olha que interessante, né? Em 2003, eu publiquei um artigo com um aluno meu de doutorado, onde nós pegamos esses ciclones, na verdade, essas baixas pressões que ocorrem ali na parte mais sul, né, que estão relacionadas às frentes frias, nós detectamos que não estava, nós pegamos 30 anos de dados e vimos que esse número de esses ciclones não estava aumentando de número. Aí nós falamos, mas será que eles estão ficando mais intensos? Aí quando nós simplesmente só separamos aqueles que estão mais intensos, você vê que existe uma tendência positiva. Né? Então, esses sistemas, eles não estão aumentando em número também aqui no hemisfério sul, mas eles estão ficando mais intensos. Né? Dados, isso aqui, só trabalhando com dados. Eu sempre gosto de falar também um pouco dos tornados, né? Às vezes o pessoal fica curioso. Tornado é aquele, digamos que é um mini furacão, né? Alguém já viu um tornado aqui? Já teve? Ah, é verdade, um famoso, inclusive. E destrói mesmo. Destrói menos. Bom, você já deve ter visto, pelo menos no Jornal Nacional, quando mostra lá no meio dos Estados Unidos, né, Oklahoma principalmente, o tornado passa e simplesmente devasta por tudo, né? Lá eles têm um problema, é que as casas são todas de madeira, então realmente já facilita muito, né, essa destruição. Mas de qualquer forma, olha, ele pode ter de 1 quilômetro a 10 quilômetros, não muito mais que isso, mas a força do vento é violenta, né? E de tal forma, olha aqui, ó, que força você acha que tem que ter para pegar uma árvore desse tamanho e arrancar com raiz e tudo? Né? Só para ter um exemplo. O fato é o seguinte, ó, desde 1955, esse número de sistemas lá nos Estados Unidos tem crescido muito. Né? Mas e aqui em nós? Aqui, ó, isso aqui é a divisão onde tem mais sistemas desse tipo. Né? Na verdade, em Santa Catarina é o que tem mais tornados, Rio Grande do Sul e São Paulo também segue ali bem pertinho. E nós temos visto, a partir da década de 70 também, um aumento nesse número de sistemas muito intenso. Aqui pode ter um grau de incerteza, porque muitos deles, às vezes, ocorrem em regiões que não tem ninguém, então você nem tem como saber. Mas, hoje em dia, todo mundo tem um bendito celular, uma filmadora e tudo mais, então hoje tem se detectado mais. Né? Então pode haver uma influência aqui. De qualquer forma, existe uma tendência positiva para esses sistemas estarem ocorrendo a mais. Né?
Aí o que nós fizemos num relatório em 2007, né? Nós lançamos isso aqui, foi uma cooperação junto com o INPE, coordenado pelo José Marengo, onde que nós fizemos uma compilação. E aqui naquele período o que nós fizemos? Nós pegamos a média das chuvas entre 91 e 2004 e subtraímos da média entre 61 e 90, por regiões. Né? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Quando você faz isso, o que você nota? Você nota que as regiões Sul e Sudeste, aumento de chuvas. Né? Região Nordeste, decréscimo e um pouquinho de aumento na região Norte. Né? Quer dizer, isso já é uma boa indicação. Mas é interessante, né? Nós todos acompanhamos em 2008 o que aconteceu no Vale do Itajaí. Né? Veja, o Vale do Itajaí, você tem um monte de montanhas, aqui é um local mais baixo, e aí, naquele ano, né, nós tivemos recorde de temperatura. Veja, isso aqui, ó, em Blumenau, por exemplo, o recorde anterior era de 1961, 281 milímetros de chuva. Né? Em 27 de novembro de 2008, em Blumenau choveu 1000 milímetros, quase 4 vezes mais de chuva, né? Num evento, num período. E aí foi aquela comoção, todo mundo mandou aí alimentos, roupas e tudo mais, né, que foi parcialmente tudo perdido também, né, por uma falta de agilidade local, mas aí é outra discussão que a gente fala outro dia. Mas o ponto é o seguinte, um evento extremo muito grande. Em 2004, né, nós tivemos lá no Rio Paraíba também inundações. Em 2010, né, isso aqui é uma figura quase que constante na cidade de São Paulo, todos os anos. Né? Isso aqui ocorreu em fevereiro de 2010. Quem não se lembra também dos deslizamentos lá no Rio de Janeiro, né, mais de 200 pessoas morreram também, eventos extremos. Né, isso aqui em 2011, né, veja, isso aqui, ó, São Paulo e Palmeiras 1-1, né, terrível. E o torcedor nadando aqui nas arquibancadas do Morumbi, impressionante. Né, ainda bem que essa chuva ocorreu num domingo, né, porque senão teria sido um caos para a cidade de São Paulo. Né. Mas veja, tudo isso está relacionado efetivamente às mudanças climáticas? Olha, isso aqui é uma pintura do Parque do Carmo. Né? Para quem conhece São Paulo, aqui em cima é o pátio do colégio, onde tem a Praça da Sé. Saindo da Praça da Sé, você está no pátio do colégio. Ali é uma montanhazinha, né? As pessoas não, hoje em dia não dá para saber, mas aqui é o pátio do colégio. E lá embaixo tem o rio, né? E já no século XIX, esse rio costumava transbordar. Olha só. Né? Quer dizer, ele simplesmente transbordava, tinha inundações e pegava as margens aqui. Agora, oi? Exatamente. Agora imagina o que a gente faz, você pega... Oi? Exato. Então aí você faz o quê? Você pega esse rio aqui, aí você faz, constrói uma parede aqui, coloca uma rua aqui e fala para ele, olha, siga nessa direção. Você acha que isso vai acontecer? Impossível. É por isso que vai inundar todos os anos. E isso não tem nada a ver com mudanças climáticas, né? Na verdade. Né? Olha que essa figura é interessante. Ó. Como é que a área urbana de São Paulo se expandiu desde 1880 até os dias atuais? Era isso aqui, e ela foi crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Né? Simplesmente nós fomos aumentando a urbanização. A população, né, saiu daqui de quase nada, né, na verdade, né, para valores homéricos, né, quase 20 milhões de habitantes. E aí quando você pega dados de precipitação, você vê que também há uma tendência positiva. Então as chuvas têm aumentado. Pode ser que com a urbanização, né, tenha influenciado isso aqui também. Mas é interessante que quando você, né, isso aqui de novo a urbanização, ó, quando você considera eventos extremos, ou seja, chuvas acima de 10 milímetros, que são fortes, veja que é uma tendência também positiva de aumentos, né, ao longo dos últimos, 80 anos na cidade. Né? E aí, quando você usa modelos e fala, bom, vamos ver os cenários. O que os cenários nos indicam? Os cenários indicam um aumento, né, desses eventos extremos na cidade de São Paulo. Então, isso é algo para se pensar. Né? O IAG tem uma estação aqui no Parque da Água Funda, né, aqui bem aqui no meio,
né, onde aqui tem um zoológico, quem conhece lá tem o zoológico, Simba Safari de um lado, do outro lado tem a Imigrantes, né, e aqui tem Congonhas, tá certo? Então veja que a estação está num lugar favorecido, né? É que isso aqui antigamente não era nada, hoje urbanizou e a gente está preservando isso aqui. Muito bem, os dados do IAG são desde 1933 ininterruptos, limpos, bonitos, né, de altíssima qualidade. Né? E nós temos usado esses dados até para aferir, né, esses recordes, né? Mês mais chuvoso, janeiro de 2010, mês menos chuvoso, julho de 2008, e assim vai. Mas um dado que nós temos detectado é esse aqui. Ó. Quando você pega, isso aqui é uma distribuição de densidade, uma função de densidade de distribuição, com dados de 33 a 52, de 91 a 2010. Quando você faz a distribuição das chuvas, né, nesse período, e faz a diferença entre eles, mostra que houve, né, nesse período mais recente, um aumento de distribuição em torno de 50 a 60. E quando você vai para os dados, né, você teve, né, nessa faixa de 66 milímetros, por exemplo, um aumento de quase 99%. Quer dizer, as chuvas têm sido mais intensas na cidade de São Paulo. Então, a urbanização ajuda muito para as inundações. Mas, infelizmente, né, em função até da urbanização e com o aumento de chuva, nós temos tido essas inundações homéricas mesmo, sem choro. Uma outra coisa detectada nesse trabalho do Silva Dias e colaboradores foi de que nos meses de julho, e esse ano já não dá para contar, olha que interessante, né, nós já estamos há quase 2 meses no inverno, sem chuvas. Mas, quando você pega os dados de uma forma geral, né, em anos anteriores, décadas anteriores, antes não existiam eventos extremos de chuva no inverno. Ó, não tinha. E nós já começamos a ter. Né? Então, existe uma variabilidade? Existe. Esse ano nós não tivemos nenhum evento extremo. Né? O que não implica que no ano que vem, né, nós não possamos ter eventos extremamente fortes. Né? Impactos, todo mundo já sabe, isso tem um impacto muito grande em termos de dinheiro. Né? Isso nós temos que ver, as inundações, né, inundações secas e tempestades severas, estão entre, né, tirando os furacões, entre aqueles eventos que consomem mais dinheiro. Alguns estudos mostram, né, não só com eventos extremos, aqui nessa região mais ao sul, sudeste, mas também de eventos em sequência, né, de 5 dias, tem mostrado um aumento desses eventos. E aí você pode ir para os cenários, aqui ó, de 2040, 2010, 2040, 41, 70, 71 a 2100, né, mostra que essa parte mais sul aqui ó, tem grande chance de ter eventos mais severos e essa parte mais norte e nordeste, menos eventos. Isso aqui são cenários. Né? No entanto, te dá uma indicação do que está acontecendo. E nós vimos isso agora exatamente. Né? E os modelos? Né? Eu tenho que falar um pouco disso para vocês. Né? A evolução da ciência, pessoal. Né? Você hoje chegar para mim, eu não acredito em modelo matemático erra muito, tem muita incerteza. Talvez. Né? Mas veja, o que importa é a evolução. E quanto nós estamos chegando lá para explicar melhor a atmosfera. Esse aqui é o modelo, como os modelos matemáticos enxergavam a atmosfera na década de 70. Eles enxergavam que, olha, podia até ter alguma indústria que lançava lá a sua poluição, você tinha um sol que dava energia e você tinha o ciclo de chuva. Né? Isso eram os modelos. Muito simples. Aí você vai para a década de 80, note que o que apareceu aqui? Eu já tenho uma montanha. As montanhas são importantes. Né? Orografia. Né? Veja. Década de 90. Olha, tenho lá as montanhas e tal, mas sabe que o oceano é importante também. Né? Ele tem uma troca de calor. De outros tipos de gases. E não só o oceano, mas eu tenho correntes oceânicas. Transferem calor. 2001. Né? Veja, as indústrias elas podem alterar, inclusive, ou contaminar a parte local. Você pode ter outros tipos de nuvens e você tem as correntes que podem estar atuando. 2007, último IPCC. Eu já tenho aqui a parte de química da atmosfera. Quer dizer, você joga essa química e a atmosfera reage a essa química.
né? Você tem vegetação, olha aqui a vegetação. Vegetação é importante para equilíbrio térmico, troca de calor e tudo mais. E, portanto, essa é a evolução. Quando você pega em termos de grade é assim, ó, é quanto o modelo calcula de distância entre os dados. Né? Imagina que pega a temperatura São Paulo e Rio de Janeiro, nós estamos a 500 quilômetros. Né? Se o modelo usa a temperatura só do Rio, a temperatura só de São Paulo, quem está aqui no meio pode, né, não ser exatamente a temperatura média. Então, quanto mais próximo esses pontos nos modelos, melhor você está representando a atmosfera, é ou não é? E o oceano. Né? Então, veja que também saiu, desde o início, né, de distâncias de 500 km, passou para 250, 180, 110, né, e estamos caminhando para modelos muito mais próximos, 50 km. Né? E aí, veja o que esses modelos têm que ter. Eles têm que prever não só o ciclo da chuva, tem que prever a parte de radiação, tem que prever a circulação sobre montanhas, química da atmosfera, a interação com o oceano, né? A interação continente-oceano. Tudo isso tem que estar nos modelos. Mais ainda, hoje em dia, a gente tem que ter uma noção clara, os modelos têm que saber reproduzir o quê? O ciclo de vegetação. Né? Onde eu tenho floresta, onde eu não tenho. E se eu tiro a floresta dali, o modelo tem que enxergar que essa floresta, ou ela não é reposta, ou ele tem que repor a floresta, depois de um período de tempo. Né? Então, veja essa complexidade toda. Né? Então, para o próximo IPCC, o próximo relatório do IPCC vai sair no final de 2013. Né? Os modelos que estão sendo utilizados para fazer as análises lá, já contém um monte de novas atualizações. Né? Efeito de derretimento, fertilização da biota pelo CO2 e vários outros. Então, isso implica em evolução. Né? Evolução dos modelos. Tá? E aí, essa aqui é como o modelo enxerga, em termos de chuva e em termos de secas, o futuro, né? Os cenários. Né? E veja que em ambos você tem cenários distintos e você tem também o quê? Simplesmente diferentes tipos de regiões. Novamente, cuidado. Né? Uma região pode ter mais chuva, a outra pode ter mais seca. Né? Um exemplo de como esses modelos estão ficando bons, veja isso aqui. Ó. Quem não se lembra de janeiro de 2001, né, a região serrana do Rio de Janeiro, né, mais de 800 mortos. Né? Isso aqui ficou bem claro. E aí houve uma chuva tremenda. Né? Os modelos, um modelo regional ali, veja, isso aqui é o que efetivamente aconteceu em Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis. Isso aqui foi efetivamente o que o modelo deu. Veja que existe uma similaridade muito grande. Os modelos estão melhorando muito essa parte de simular, né, esses eventos extremos. Né? Inclusive consegue colocar de uma forma relativamente boa até a distribuição da chuva. Não é perfeita, mas ele consegue sim pegar os picos. Né? Então há uma evolução sim, e nós podemos acreditar neles. E a temperatura? Né? Deixei a temperatura praticamente por último. Olha aqui, eu prometi para vocês o ursinho. Ó. Né? Essa aqui, a foto é impressionante. Né? O que nós temos visto efetivamente é um degelo, né, das montanhas. Isso não tem escapado. Né? Para quem não foi ainda para a Patagônia, para ver as glacieiras, né, eu diria que é melhor você correr antes que você não veja nada. Né? Porque elas efetivamente estão diminuindo ano a ano. Né? E esse aqui é um dado extremamente recente. Né? Você já deve ter acompanhado esse ano pela mídia. Né? O hemisfério norte atingiu seu nível mais baixo, né, de degelo, né, dos últimos 30, 40 anos de medidas. Né? E é interessante quando você pega aqueles dados paleoclimáticos, você pode ir para o passado, aqui, ó, né, voltando vários anos aqui no passado, veja que o nível de degelo desse ano, né, já é o maior já registrado. Né? Isso está ocorrendo mesmo agora. Né? Inclusive com a possibilidade de abrir a passagem ali das aleutas, né, para você poder navegar entre o Pacífico Norte, né, entrando pelo Ártico e passando para o outro lado. Né? Em termos de temperatura, nós fizemos a mesma brincadeirinha, né? Tiramos de 91 a 2004, de 61 a 90, e veja que tanto faz, né, em que região você pega, se você pega a temperatura média, temperatura máxima, temperatura mínima, tudo quente ao longo desses últimos 30, 40 anos. Né? Em termos de médias de cidades, também, tendências positivas. Né? Em termos de noites quentes, né? Isso aqui foi um estudo que eu fiz com um aluno de mestrado,
que a gente mostra claramente que as noites têm estado mais quentes. Sabe aquelas madrugadas frias, né? Então, elas estão diminuindo, né? As temperaturas têm estado mais quentes ao longo desses 30, 40 anos também, de uma forma geral, na América do Sul, mas principalmente no Brasil. Né? Isso. E aí, eu não podia deixar de falar um pouquinho com vocês. É claro que, à medida que você começa a aumentar a temperatura, você começa a ter impacto na agricultura. Né? Isso aqui é um trabalho antigo, nem me dei ao luxo de colocar novas transparências. Na época, inclusive, quem me passou foi o Eduardo Haddad, estava na Embrapa, hoje está no Ministério do Meio Ambiente, junto com o Wilton, que eles tinham feito análise, né, de qual que é o impacto em várias culturas à medida que você aumenta a temperatura. Né? E a gente nota claramente que à medida que você vai aumentar a temperatura, a produção vai caindo. Né? Isso é visto. Em termos da vegetação de uma forma geral, isso aqui são vários modelos que dizem o que pode acontecer. Isso aqui era a ideia de mostrar que a Amazônia vai ser savanizada. Tem um monte de estudos relacionados a isso, muita incerteza ainda. O fato é que vários dos modelos colocam, sim, uma diminuição grande da vegetação em toda a América do Sul. Bom, então nós temos, sim, aparentemente o clima está mudando. Né? Nós temos visto aumento de temperatura, elevação do nível do mar, né? Mudanças na precipitação, mudanças de extremos. Isso tem um impacto, né, ambiental em diversos ecossistemas, biodiversidade e outros. E isso, obviamente, vai ter impacto o quê? Social, né? Na cadeia alimentar, em saúde, né, e na economia. Então, a ideia é que nós temos, de alguma forma, de estar mitigando isso. Mas nós também não podemos esquecer da adaptação. A mitigação é importante. Né? Cada um de nós pode comprar, daqui a uns 15, 20 anos, no Brasil, provavelmente, um carro elétrico. Né? Onde você, digo 20 anos, porque é o tempo que talvez demore para ter uma tomada para você plugar o seu carro quando você está parado. Né? Que não polui absolutamente nada. Né? Tem as baterias, mas as baterias já estão melhores e tudo mais. Então isso pode demorar um bom tempo, mas nós temos que trabalhar nesse sentido, para mitigar. Só que a parte de adaptação é agora. As pessoas que estão morrendo, né, que estão em locais de risco, né, e têm uma alta vulnerabilidade, elas precisam começar a pensar numa adaptação. Né? E isso é uma coisa que nós temos que fazer nesse momento. Né? Então existia, né, o INPE fez em 2007 figurinhas mostrando o que poderia acontecer no Brasil em cenários futuros, né? Mais quente no Nordeste, menos chuva, mais chuva no Sul, né? Sudeste também, mais quente, menos geadas, mais chuvas e assim vai. A gente pode fazer esses cenários em cima dos dados que a gente tem. O fato é o seguinte, que a gente tem que investir hoje para um futuro mais seguro. Né? Não dá para brincar simplesmente de não fazer nada. Né? Nós temos sim que desenvolver sistemas de alerta, aumentar a capacidade de ações, implantar melhores práticas, expandir o uso de informações, né, e estabelecer outros tipos de ações. Pessoal, mesmo que, né, o clima, né, isso tudo que nós estamos vendo seja variabilidade natural e só 99% de variabilidade natural e só 1% culpa do ser humano, assim mesmo valeria a pena. Né? Tem um amigo meu uma vez que disse, veja, se você soubesse que uma companhia aérea, né, 99% do tempo os aviões não caem, você viajaria nessa companhia aérea? Né? Quer dizer, 1% tem uma alta porcentagem do avião cair, você iria? Não. Então esse é um momento que tem que parar para pensar. Não dá para falar, não, isso é natural. Tem um monte de indicações aqui que mostram que tem algo muito mais sério do que só uma variabilidade natural. O fato é que, no mundo desigual, as mudanças climáticas irão aumentar ainda mais as desigualdades. Né? Porque não é o fato de a temperatura vai aumentar 4 graus, tranquilo, eu tenho um ar-condicionado em casa, eu vou lá e aumento um pouquinho. Você tem, né? Mas o aumento de temperatura implica em, muitas vezes, uma mudança de circulação atmosférica, aumento de chuva, e se você está numa área que pode ser inundada, você vai sofrer. Então é muito mais que isso. E o nosso país ainda é em desenvolvimento, né? Ainda está se desenvolvendo. Então, nós temos regiões extremamente vulneráveis. E só para concluir mesmo, eu tinha que falar 30 segundos do INCLINE. Né? E o que é o INCLINE? Interdisciplinary Climate Investigation Center. Na verdade, o INCLINE é um núcleo de apoio à pesquisa em mudanças climáticas, né, que nós montamos, né,
é coordenado por mim e pelo Paulo Artacho, da Física. E a ideia foi o quê? É juntar os institutos que trabalham na temática de mudanças climáticas e fazermos algo multidisciplinar, como é efetivamente essa área. E veja que nós conseguimos abarcar, né, pessoas do Instituto de Física, do SENA, da Faculdade de Engenharia, da Exalc, da EASH, né, pessoal de Paleoclima, Geociências Paleoclima, do PROCAN, Água, da FEA USP, né, Economia das Mudanças Climáticas. Eu sei que vocês aqui também têm estudos nesse sentido, né. Faculdade de Saúde Pública, extremamente importante no estudo de sustentabilidade. Alguns dos grupos que fazem parte aqui têm uma associação também com a Faculdade de Medicina. Enfim, na nossa página, vocês vão ver lá todos os projetos que nós colocamos junto num único projeto, né, relacionado às mudanças climáticas. Né. Só aqui, se eu só considerar os pesquisadores envolvidos nesse núcleo de pesquisa de mudanças climáticas, são em torno de 90 pesquisadores da USP. Da USP. É muita gente trabalhando na temática. É muita gente estudando, né, qual que é o impacto, né, como que as mudanças climáticas podem influenciar o nosso dia a dia. Então, pessoal, isso é mais do que mito. Né? As ciências, as mudanças climáticas é muito menos mito e muito mais ciência. E é isso que a gente tem feito nisso aqui. Tanto é. Obrigado. Bem, estamos abertos para perguntas, então. Vamos aqui. Oi, eu gostaria de saber se tem alguns estudos comparando os dados atuais com os dados de escala geológica mais anteriores do surgimento do homem, para poder comparar, para saber se talvez não tenha uma influência de ciclos geológicos ou alguma coisa. Essa pergunta as pessoas gostam de fazer. Foi aquelas primeiras figuras que eu mostrei, na verdade. Quando eu pego os dados paleoclimáticos de 800 mil anos para trás, né, que mostra a variação do CO2, né, que diz que praticamente ficou constante em torno dos anos 80, isso já te dá uma noção do que ocorria antes do homem, né, porque o homem tem, acho que 10 mil anos, uma coisa assim. Né? Então já mostra muito que antes do homem, nós já temos dados que mostram que a variabilidade era neutra. O grande problema, e esse aqui não consigo ver uma grande discussão, né, é de que nós aumentamos em 40% isso em 100 anos, que coincide muito, né, com toda a Revolução Industrial. Né? Até o século XVII, né, a pessoa ainda andava de cavalo, ainda estava preocupado com ferro, né, espada. Né? Foi depois, com o surgimento do petróleo e outros, é que efetivamente começou a se ter essa noção de impacto. Né? Então tem sim que mostra. Temperatura também. Né? A temperatura sempre teve uma variação grande. Né? Tanto é que, não mostrei aqui, devia ter trazido uma figurinha, talvez eu mostro para vocês. Né? Uma das perguntas que você poderia ter me feito mas e o ciclo solar? Né? O ciclo solar pode estar aquecendo, e é verdade. Né? O ciclo solar realmente ele tem um impacto grande. Por exemplo, o mínimo de Maunder, que foi no século XVII, né, foi um período que se detectou menos manchas solares, portanto, menos energia, e houve uma pequena era do gelo na Europa. A Europa ficou debaixo de neve, tem várias pinturas, né, não tem fotos, mas pinturas da época e coisas do gênero. Né? Então, ela tem sim uma influência nesse ciclo. Só que nessa década no século passado, o ciclo solar ele teve uma variação grande, mas não tanto quanto em outros séculos. Portanto, o impacto dela, isso foi calculado, o pessoal fala, mas está lá no IPCC de 2007, tem uma seção só do ciclo solar, e que mostra qual que foi o impacto energético das manchas solares no último século, e diz que é muito pequeno comparado com o aumento da temperatura, quando você faz o cálculo físico da coisa. Tá?
identificar? Sim, eu sou a professora Ana Lu. O senhor comentou de algumas culturas que vão ser prejudicadas, mas recentemente o pessoal tem comentado de outras que vão ser beneficiadas, como a cana-de-açúcar. Como está o estado da arte na pesquisa nessa linha? Devia trazer o Wilton Pinto daqui da Unicamp, mas eu diria o seguinte, já assisti algumas palestras dele, a gente sempre troca um pouco de figurinhas, né? Na verdade, o que se está fazendo, você vai ter que reformular a sua parte de plantação, né? Por exemplo, São Paulo, né, seguindo essa tendência que está hoje, nós não vamos ter mais café, né? O café vai ser inviável. E isso, migra para sul, né? Porque você precisa de temperaturas um pouco mais amenas. Nós vamos ter temperaturas mais extremas quentes, né? Então você vai ter que redesenhar o mapa agrícola do país, em função dessa variabilidade das temperaturas e ciclo de chuva. E a Embrapa, o grupo do Assad, do Wilton, já tem um mapa mostrando quais são as regiões do país que vão ser favorecidas por determinados tipos de plantações e outras que vão ser desfavorecidas. Adaptação, né? Quer dizer, você tem essa noção de variabilidade e você começa já a se adaptar. Isso é muito clássico. Na verdade, por exemplo, um exemplo que os meteorologistas sempre usam, né, o El Niño, todo mundo já deve ter ouvido falar do El Niño, aquele fenômeno no Pacífico, que muda toda a circulação aí. A ideia é que seca no Nordeste, chove no Sul, né, isso ocorre muito ali no Peru, é a parte mais norte. Logo nos primeiros El Niños, a produtividade de toda a região norte caía terrivelmente quando tinha um evento de El Niño. Hoje, ela na verdade aumenta, porque eles já têm uma previsão de 3 a 6 meses de que vai ocorrer um fenômeno, e eles já têm toda uma programação para isso. E aí você não perde produtividade, adaptação. E eu acho que nessa parte de mudança do clima é o que nós vamos ter que fazer também. Mais perguntas? A Lúcia? Lúcia Campos, do Departamento de Química. Primeiro eu queria fazer só um comentário, né, que eu acho que é bastante irônico, o fato do degelo no Ártico vai auxiliar a exploração de petróleo, né, na região do Ártico. Eu não quis entrar nessa parte, mas você tem toda a razão. E eu gostaria de saber sua opinião, porque você está falando de ciência e mito, né? Uhum. Como que estamos nós de política? Porque nós fazemos ciência, né? E nós temos a obrigação de influenciar os políticos. E nós temos nada mais que Carlos Nobre, né? Que está dentro da ciência e da política. Uhum. Você vê algum avanço? Porque enquanto a ciência não passar para a política, a gente não vai ter avanço. Excelente pergunta. Na verdade, eu estou numa mesa redonda no próximo Congresso Brasileiro de Meteorologia, agora em Gramado, em setembro. E nessa mesa, inclusive, está o Carlos Nobre, está o Divino Moura, que é o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, e está outras pessoas. E a ideia é exatamente essa. Qual que é o norte da ciência a nível de Brasil? Né? Eu acho que nós temos evoluído um pouco. O Carlos Nobre está lá, né, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Finalmente a gente tem o Carlos Marcos Raupp, né, que é o ministro da Ciência e Tecnologia, que ele veio da academia, então ele sabe exatamente como a academia funciona, ele já foi, inclusive, presidente da SBPC, mas nós ainda estamos distante dessa ligação com o governo. O governo está ouvindo mais, né, mas ele ouve até um momento em que até que o interessa, né? Se precisa de mais, aí ele começa a travar, porque aí já tem toda uma outra divergência. Nós temos melhorado muito a comunicação através da influência dessas pessoas, né, que vêm da academia, mas ainda estamos muito distantes, né? A gente não consegue mostrar para eles, muitas vezes, o que é necessário. O governo tem tentado, nessa parte de mudanças climáticas, esses últimos anos, é inegável, desde do governo Lula, que ele se engajou nisso, né, a nível internacional, porque isso dava uma projeção também, e o governo tem mostrado que está fazendo algumas das suas lições. Diminuição do desmatamento, né, o governo brasileiro colocou a nível de lei que vai ter que reduzir mesmo as emissões até 2020, né, e isso, na verdade, coloca isso baseado exatamente em você controlar o desmatamento, que é o que mais impactua, né?
Mas nós ainda não conseguimos passar muitas das coisas. Tanto é que, quando a gente vê a discussão do Código Florestal, né, com tantos cientistas, muitas cientistas da academia têm dito que o Código Florestal, do jeito que está, é um retrocesso. E assim mesmo, tem toda uma política por trás disso e nós não vamos conseguir avançar muito nisso, né? O governo vai provar com os seus erros inerentes lá. Agora, uma coisa que nós temos que fazer, acho que mais do que o governo, é tentar mostrar para a sociedade a importância. Nós estamos falhando nisso. Aí é uma falha nossa, porque nesse conceito de mudanças climáticas, né, a gente vê hoje várias pessoas, até que se dizem que é da academia, ou que vem da academia, com pensamentos bem distorcidos, né? Quer dizer, não usa a ciência, tem toda uma discussão política, toda uma discussão de forças ocultas atuando, né, e não pega um artigo e vai lá e mostra que, olha, é assim, né, não é força oculta. A ciência diz que nós estamos caminhando para essa direção. Então, há uma desarticulação muito grande nossa com a mídia, né, porque a mídia ela compra aquilo que você dá para ela. Ela quer coisas que vendam jornal, né, que dê ibope. Não tem escapatória. Isso nós tem uma luta muito grande hoje em dia nesse sentido, mas nós estamos melhorando. Eu sou muito otimista sempre, né? Então, verdade. Não, e tem que ouvir, e não dá para ouvir qualquer um, né? Você tem que ir realmente com os especialistas. Eles usam o argumento de que temos que ouvir os dois lados. Claro, mas se um lado não tem, né, uma consistência científica, não dá para você ouvir. Por quê? Porque aquele leitor que não está preparado cientificamente, ele vai ler aquele headline, né, só o título, né? Não existe mudanças climáticas. Ponto. Né? E para ele é essa discussão que vai levar para a casa dele, que vai ser discutido com uma cervejinha, ali junto com o futebol e tudo mais. É essa discussão. Por quê? Ele não vai ver a profundidade, não importa quem falou. Né? E a mídia não tem tomado conta disso. Ela tem simplesmente pego aquelas pessoas simplesmente que são contrárias. E isso é bom. Sempre quando é contrário. Né? Eu gosto de ciência, pessoal. Não estou dizendo... Todo mundo pode ter a sua opinião. Não há dúvidas. Cada um torce aqui para um time, cada um tem a sua própria religião. Isso não tem problema. Né? O problema é quando você pega e usa a ciência para dar a sua opinião. Né? E usa a ciência de forma errada. Esse que eu fico chateado. Enfim, isso é outra discussão. Ô Tércio, tem um dos argumentos dos críticos que acho que você não endereçou, eu queria chamar a atenção, que é a questão do buraco do ozônio, né? Dos CFCs. Muita gente fala, olha, há 20 anos atrás, acho que 30 talvez, né? Esse era um assunto corrente, que a gente iria estar com um aumento da incidência de câncer, que tinha um tremendo buraco. E isso não aconteceu. Né? Lógico que teve a substituição dos CFCs por outros gases, etc. Eu queria que você comentasse esse aspecto. É verdade. Né? Isso foi polêmica na década de 70, início da década de 80, né, que quando começou o advento dos satélites, nós começamos a ter um mapeamento global, né, e aí se viu, né, que na região antártica, você tinha ali, quando fazia um scanner volumétrico, né, de gás, via que existia a camada de ozônio ali, estava muito mais fina, né, do que em outras regiões. Né? E aí, a camada de ozônio, como todos vocês sabem, é aquela camada que nos protege do ultravioleta, né, dos raios ultravioleta, acho que C, que é o mais letal para nós. Quer dizer, ele simplesmente evita que você torre. O ultravioleta é aquele que está no seu micro-ondas, queimando lá por dentro. Né? Então, o ultravioleta, nós somos protegidos por essa camada. E aí os satélites começaram a ver que essa camada oscilava, e existiam algumas faixas que eram muito finas e outras muito mais espessas. Aí fizeram um cálculo, né, e viram que existia essa oscilação e ela estava lá embaixo. Aí começaram os estudos de interação de gases. Né, e descobriram, então, que os CFCs eles interagiam, né, CFCs, aqueles gases que estavam
em tudo quanto é tipo de spray, de geladeira e coisas do gênero, que atuavam para quebrar a molécula do O3. Né? E aí se fez a relação, olha, nós estamos tendo uma diminuição da camada de ozônio porque nós estamos tendo uma interação com esses outros tipos de gases que começaram a se tornar muito frequentes na atmosfera. Desde a década de 70, da década de 60, todo mundo começou a ter geladeiras em casa e essas geladeiras, né, tinham esse tipo de gás, fora os sprays. E com isso fez esse estudo, né, e mostrou que efetivamente esses gases desses sprays de geladeira e outros, os CFCs, interagem e quebram. E existia essa variabilidade. Aí fizeram 2 mais 2, dá 4, então nós estamos gerando gases que podem quebrar, diminuir a camada de ozônio e isso vai ter um impacto na saúde. E tem, pessoal, essa camada de ozônio ela realmente oscila. Inclusive hoje vocês podem entrar em alguns sites e calcular qual que é o nível de ultravioleta que existe hoje aqui na nossa região. Ela às vezes oscila para mais alto e mais baixo. O ultravioleta ele causa câncer sim. Qualquer médico, o ultravioleta ele pode gerar câncer e qualquer médico hoje vai te dizer que gera mesmo. Né? Países, grande incidência de câncer, a Austrália, que ela está mais ao sul, ela está mais suscetível à variabilidade da variação do ozônio. Né? Então, o famoso buraco de ozônio é essa diminuição. Né? Um grupo de químicos, né, e um deles eu conheço pessoalmente, que é o Mário Molina, ganhou um prêmio Nobel de Química exatamente por descrever quais são as reações que levam, né, à destruição do O3. Não quero falar muita besteira, porque temos uma especialista aqui, né, mas que leva à destruição do O3. Então, essa reação ela existe. Se existe uma variabilidade do buraco de ozônio, que talvez até possa existir, de novo, talvez exista. Nós temos muito pouco dados, né? São dados o quê? De 40 anos, 50 anos, para dizer que esse aumento e diminuição do buraco não é só uma frequência, uma variabilidade natural. Pode ser? Pode ser. Só que esses gases tipo CFC, foi comprovadamente, eles podem destruir isso. E nós geramos esse tipo de gás. E o tempo de residência dele na atmosfera é muito grande. Então ele pode ficar lá por décadas e décadas. E pode estar influenciando. Então, de novo, se você pode mudar essa composição e diminuir esse risco, podemos fazer isso. Então, o buraco de ozônio, ele existe, é uma diminuição, né, da espessura, não é um buraco exatamente, né, é só uma diminuição na camada, que às vezes pode permitir uma incidência maior desses raios ultravioletas, que causam, sim, câncer. E lembre-se que câncer de pele, você pode tomar sol hoje um monte lá fora, ele pode incidir e dar em você daqui a 15 anos, 20 anos. Mas isso pode ocorrer. Está muito ligado com a genética também. Tudo bom? Boa tarde. Né? Eu não sei se tem muito a ver com o assunto, mas é uma dúvida que eu tenho. Há bastante tempo eu li um artigo falando um modelo, né, falando que nesse século nós até estaria entrando numa nova glaciação. E que os gases estufa estariam atrasando a ocorrência disso. Né? O efeito estufa estaria aquecendo o planeta, sendo que ele deveria estar esfriando. Como eu nunca mais ouvi falar nisso, eu queria saber se ouviu falar de alguma coisa, se é verdade. Não, na verdade não é nem esse... Os astronômicos podem existir, mas o tempo deles é longo, né? Na verdade, isso está relacionado exatamente à incidência do ciclo solar. Né? Nós entramos recentemente num nível super baixo. Né? E aí, esse nível muito baixo, se não existisse esse aquecimento maior da atmosfera, nós estaríamos sentindo mais o resfriamento. Né? Tanto é que houve uma diminuição, e aí os negacionistas já começaram a discutir que, está vendo, está diminuindo, né? Não está aquecendo tanto. Houve sim uma diminuição no aquecimento, ele continua positivo, mas não com intensidade tão grande. Isso tem duas explicações. Uma é esse fator solar, e a outra, isso é mostrado em trabalhos de pesquisa. Tem 4, 5 artigos que mostram isso através de modelos. É que o oceano ele está absorvendo esse calor, né, então você tem períodos em que você aquece menos porque o oceano está trabalhando em cima disso. À medida que ele começa a ficar quente, aí ele deixa de absorver tanto a energia e a atmosfera começa a aquecer, continua aquecendo.
Então, ela está sim, ela diminuiu um pouco o ritmo, ela ficou um período quase que uniforme, ligeiramente positivo, né, e começou a aumentar de novo. Não. Só uma estabilização. Não diminuiu. Isso é dados também, não estou inventando nada. Isso aí está... Eu sei desse artigo. Não, na verdade, ele não levava em consideração vários outros tipos de possibilidade de aquecimento. Então, é tipo o CO2. Se você só coloca o CO2 ali no modelo, é claro que você tem um aquecimento gigantesco, né? Porque você está reagindo. O Tércio, acho que a coisa complica, né? O nó górdio é quando a gente olha os dados de que desenvolvimento econômico, de uma certa maneira, está associado à energia, uso de energia. Verdade. Energia. Lógico que vamos fazer isso da melhor forma possível, usar as melhores fontes, etc., mas nós não podemos ter o nível de intensidade energética que a gente tem hoje comparado, não quero chegar ao nível dos Estados Unidos, mas de um país, sei lá, da Europa, né, médio, sei lá. E aí a gente vê que aí que está o problema, né? Porque a gente não pode negar aos países como o nosso, que você mesmo mencionou, que tem desigualdades tremendas, né? Esse acesso. A gente sabe que hoje um dos grandes problemas de saúde que existe na África é o uso do fogão das 3 pedras, né? Bota 3 pedrinhas lá, queima a lenha, fica numa casinha fechada, respirando monóxido de carbono, etc, etc, e daí a vida da pessoa vai abreviando, vive pouco, etc, quer dizer, com todos os problemas. Quer dizer, não se usa gás, não se usa... Então, esse é o nó, né? A gente quer que a Terra viva e quer que a gente viva junto com ela, né? Então, como é que nós vamos equacionar isso, né? Eu não sei se vocês discutem isso nesses painéis, qual que é a... Sim e não, né? Se discute isso. Num primeiro momento, o que se coloca é que tem que se fazer alguma coisa, né? Nós já começamos, de certa forma, tarde, né? Então, é um assunto que está em voga o quê? Desde do início do IPCC, que ficou mais na mídia, que as pessoas começaram a prestar mais atenção. Hoje o público sabe esses termos mais básicos, a mudança climática, aquecimento da atmosfera, gases de efeito estufa e tudo mais. Eu acho que nós vamos ter que trabalhar muito, né, para minimizar isso. Né? O que já está feito, já está feito. Tanto é que com essa quantidade já extra que nós colocamos na atmosfera, a tendência é que a temperatura continue aumentando até 2 graus e pouco, na média. Ponto. Isso já vai ocorrer mesmo que hoje nós simplesmente falássemos, olha, não vamos mais aumentar em nada, 0. Nós ainda teríamos esse aquecimento ocorrendo, né, até em função daquilo que nós fizemos. Os países eles vão ter que caminhar para essas fontes renováveis, quer dizer, vai ser aos poucos. Hoje nós estamos falando em fontes tipo eólica, nós estamos falando de fontes tipo energia solar, né, painéis fotovoltaicos, nós estamos falando de carros híbridos, né, carros possivelmente elétricos, né, com baterias muito mais eficientes. Tudo isso, quando você soma, né, e as empresas, elas têm sentido isso. Se vocês notarem bem, hoje muitas empresas já colocam lá, olha, esse produto foi feito de forma sustentável, né, houve economia de 30% em relação ao que era antes. Nós estamos melhorando isso. Nós vamos diminuir? Não vamos. Essa desigualdade é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar muito ainda a nível global. Né? Mas o que se espera é que um dia, né, nós consigamos fazer com que as pessoas entendam e saibam se relacionar com o meio ambiente. Né? Então, quando você vai construir uma estrada, primeiro você vê, essa estrada aqui é importante, não há dúvida. Né? Mas eu preciso destruir em volta, por que eu não posso efetivamente compensar em algum outro lugar? Por que eu não posso ter mais árvores aqui, menos ali? Enquanto nós tivemos só esse pensamento de economia pura, né, eu preciso ter lucro, então não importa o que ocorra, vou atuar nesse sentido, não vai dar certo. Então é um trabalho educacional muito grande, talvez até antes do trabalho
efetivamente de mudanças, né? O aquecimento é um dado, né? Sim. 2 a 3 graus aí, sei lá. Eu ouvi falar que o Ártico, com esse aquecimento, as calotas polares vai ter um degelo total quase. Sim. E isso influenciaria na salinidade do mar, dos oceanos. Sim. Essas correntes marinhas ocasionaria um resfriamento de novo a nível assim de, eu não sei dizer ao certo como que é, mas a corrente marinha influenciaria num abaixamento da temperatura de novo. Então isso aconteceria de qualquer forma, então, com o aumento do aquecimento, abaixaria a temperatura, vice-versa, mais ou menos assim. Se eu conseguir explicar, não sei. Não, eu entendo o que você quer dizer. Você não está na linha correta. Isso entra muito daquela parte de incertezas, né? Com o que está acontecendo hoje em termos de aquecimento, o Ártico vai degelar mesmo, né? Grande parte dele, pode ser que não, bem ali na parte mais central não, isso vai ocorrer. E com isso você vai sim estar mudando circulações oceânicas ali, pode ter esse impacto. Como que isso vai voltar num futuro, né, é mais difícil de saber. Por quê? Porque na verdade se nós continuarmos a aquecer, né, na verdade o oceano vai estar se aquecendo e talvez não faça com que haja esse retorno da circulação em função até do aumento da salinidade do degelo. Né? Uma outra coisa que vai acontecer, olha aqui, e a nossa colega ali colocou bem, né, é que já há toda uma expectativa do aumento da produção de petróleo em toda aquela parte norte, que vai facilitar demais. Isso já está nos cálculos dos economistas, né, de que você vai aumentar a produção. Tem um monte de reservas ali, e que a Rússia vai explorar muito em cima disso. A Rússia, China. Então as consequências não seria de um resfriamento, tipo chegar uma era do gelo naquela área lá? Não assim imediato. Fica muito difícil de saber. Naquele filme Um Dia Depois do Amanhã, a coisa andou rápido. Em 2 semanas você tinha toda a parte norte congelando, e aquelas coisas estranhas, aqueles tornados no meio da cidade, né? Como é que pode ter um vento que gire conservando momento se você tem um monte de prédio em volta? Mas não importa, né? Não, aquilo pode ocorrer numa escala de muitos anos, até em função do degelo, mas não dá para saber ao certo como é que ela seria sustentável. Obrigado. Professor, aproveitando a pergunta a respeito da economia e sustentabilidade, existe algum estudo com relação à situação da China? Porque apesar deles terem um grande desenvolvimento, por um lado, eles têm projetos de sustentabilidade, têm trabalhado nesse sentido, talvez até mais do que nós. Então, existe alguma pesquisa, algum estudo com relação a essa parte do mundo? Apesar que lá é suscetível a situações um tanto adversas, questão de clima, né? Olha, a China fez uma jogada grande, né? Você sabe que o protocolo de Kyoto, né, fez com que todo mundo tinha que economizar até 5%, né, até 2000, na verdade venceu agora, está vencendo esse ano o protocolo. E a China sempre se colocou como um país em desenvolvimento, então ela não precisaria entrar nessa conta, né, e aí ela brigou para que os Estados Unidos fizessem. Mas no meio caminho, né, ela sabia que ela era um dos maiores poluidores e intensificou muito essa parte industrial. Ela tem investido, sim, muito na parte de geração de energias sustentáveis, né. Por outro lado, ela só está mudando um pouco o parque energético dela, que era dependente de carvão, e carvão é um dos maiores poluidores que tem para você gerar energia, né. Então, construiu uma grande hidrelétrica, está construindo outros tipos de fontes. As pás das eólicas aqui no Brasil, né, vêm de lá. Eles são os maiores produtores de painéis fotovoltaicos do mundo.
Então, eles estão vendendo para o mundo painel fotovoltaico. Eles têm o deles e vendem para nós. Então, eles têm aproveitado muito essa ideia a oportunidade de eu não preciso economizar tanto. Por outro lado, para não mostrar agora que eles estão nesse nível, até nível americano, né, até de industrialização, não de desenvolvimento, eles estão investindo bastante nessa parte de sustentabilidade. Então, hoje eles têm um dos maiores programas, acho que globais, nesse sentido. Sim, esse foi o argumento utilizado, aliás, por ela e pelo BRICS, né, pelo Brasil, pela Índia e coisas do gênero. Tanto é que aí está o grande gargalo de ter uma parceria dos americanos para fazer um novo protocolo. Enquanto não pensar que vamos esquecer o passado, vamos trabalhar para o futuro, nós não vamos ter um protocolo, porque os americanos... Porque o fato deles aceitarem isso, significa que eles vão botar todo o parque deles e ter que pagar dinheiro para compensar. Isso é que eles não querem. Os créditos acabou. Bem, já deu 4 horas, tem pessoas que têm outros compromissos. Eu queria, mais uma vez, agradecer ao professor Tércio. E eu queria formalmente encerrar, mas nós temos um coffee break ali que a gente pode continuar conversando em grupos menores, aqueles que tiverem mais interesse. Muito obrigado, então, a todos e até o próximo encontro. Obrigado para vocês.